Em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Deus seja louvado por mais essa oportunidade que Ele nos concede de poder estarmos juntos essa noite. É sempre uma alegria muito grande todas as vezes que temos a oportunidade de poder estar aqui junto com os irmãos. Minha gratidão ao Senhor, minha gratidão ao pastor Antônio, ao pastor Luciano e também a toda a igreja pelo carinho, pelo respeito e também pela confiança de nos confiar essa missão importante que é ministrar a palavra do Senhor. Amém? Meus irmãos, de maneira bem rápida, eu estava meditando. Esse ano foi um ano, está sendo, porque ainda não terminou, um ano de muitas surpresas e de muita manifestação de Deus. Creio que na vida de todos nós tem sido um ano de surpresas para a minha vida e creio que você compartilha desse sentimento também. Mas mesmo tendo já agradecido aqui a confiança e a oportunidade, eu queria fazer isso de maneira mais específica, porque eu tenho visto muitos homens e mulheres de Deus subirem a esse púlpito, e eu tenho visto como Deus tem proporcionado aqui a Betel convidar tantas pessoas, e pessoas até famosas, para poder estar aqui. Eu, pastor Luciano, pastor Antônio, já conversamos sobre isso, e eu queria agradecê-los, porque como o pastor Antônio falou aqui, desde a época da garagem eu prego na Betel, e eu louvo a Deus e agradeço a Deus pela vida de vocês, porque vocês nunca esqueceram de mim. Eu não sou famoso e nem sei se um dia serei, mas ver tantas pessoas passando por esse altar e saber que vocês ainda credibilizam o que Deus tem na minha vida é um motivo de ser muito grato a Deus pela vida de vocês. Então eu quero agradecer. Eu aprendi que a gratidão é a memória do coração. Então quero louvar a Deus pela vida de vocês, agradecer por vocês continuarem acreditando no que Deus tem comigo. Não apenas vocês, mas a toda a igreja. A gente sempre recebe palavras de gratidão, de carinho dos irmãos, e isso conforta, consola e alegra o nosso coração, porque vocês têm ouvido tantas pessoas de Deus aqui, e continuar tendo esse carinho por nós revela a gratidão, o amor, e que aqui não é apenas uma agenda no meu calendário, mas é uma aliança que foi feita de Deus entre nós. Então quero agradecer a vocês, agradecer a toda a igreja, aproveitar esse clima de final de ano para externar a minha gratidão. Espero que 2026 a gente esteja, aliás, continue juntos para a glória do Senhor. Amém? Fazendo esse agradecimento, eu quero que você, por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 15. Evangelho de Mateus, capítulo de número 15. Nós vamos ler a partir do versículo 21 e vamos até o 28. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo de número 15, do versículo 21 ao versículo 28. Quem achou, diga eu achei. Diz assim a palavra do Senhor: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor.
mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito isto para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém? Empreste um pouquinho da sua atenção e paciência, para que você possa entender o que o Senhor colocou no meu coração. Meus irmãos, é uma verdade quase que inquestionável a afirmação que Israel é a nação escolhida de Deus. Israel está no centro do cenário bíblico. E quando você vai ver e vai meditar principalmente nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, até mais ou menos o capítulo 11, você vai ver uma narrativa histórica geral da criação do mundo. Mas a partir do capítulo 12, quando Deus chama Abraão, você vai ver um enfoque na história do povo de Israel. E você vai ver um carinho, você vai ver um enfoque, você vai ver uma narrativa de Deus e dos autores bíblicos baseado na história de Israel. O próprio Deus vai chamar em Isaías Israel de bichinho de Jacó, povozinho meu. Esta é a nação escolhida de Deus. E alguém pode perguntar: Gabriel, escolhida para quê? Escolhida para ser o padrão, o modelo padrão de Deus para as outras nações. Quando as outras nações quisessem saber quem é Deus e como Ele quer que nós sejamos, era só olhar para Israel e ver em Israel o padrão de Deus na terra, e ver como Deus quer que o ser humano e as nações se comportem. Então Israel é o espelho de Deus para o mundo, para mostrar ao mundo como Deus deseja que o homem e que as nações sejam e se comportam. Mas o plano original de Deus, e esse plano original não foi destruído, não era para uma nação, mas era para a humanidade. É tanto que o Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo, não foi morto para uma nação ou para perdão de uma nação, mas foi morto para perdão dos pecados de toda a humanidade. Então o plano de Deus não é um plano para uma nação. Deus usa uma nação, mas o plano de Deus é para com toda a humanidade. Digo isso porque por muitas vezes saiu da boca de Jesus que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. E também está escrito que por causa dessa rejeição, a todos aqueles que se declararam, aleluia, crer nele, ser filho dele, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, por mais que Israel tenha rejeitado essa oportunidade, mesmo que eles tivessem aceito, nós estávamos no projeto original de Deus. E se as 12 tribos e os 12 filhos de Jacó formaram esse Israel, os 12 discípulos estão ali simbolizando o novo Israel que está aqui diante de mim nessa noite. O texto que nós acabamos de ler agora é um texto que ilustra bem isso. Jesus havia acabado de ter uma discussão, mais uma daquelas discussões infrutíferas, daquelas discussões que não geravam nada de produtivo, com os religiosos de Jerusalém, a classe religiosa do templo que estava corrompida, que estava perdida, que estava de conluio com Roma, que só tinha interesse no dinheiro do povo e no poder que poderia exercer sobre o povo. E Jesus tinha tido aquela discussão com eles, e ele resolve se retirar do perímetro da geografia de Israel, e ele vai para as regiões de Tiro e Sidom. Eu acho que vale a nota aqui de nós entendermos a atitude de Jesus, porque Jesus ele nunca vai deixar de se posicionar no seu ministério.
Mas vai chegar o momento em que ele vai abandonar as discussões, porque ele entende que aquelas discussões não levariam nem ele e nem o reino que ele pregava a lugar nenhum. Dando aqui a ilustração perfeita daquilo que Paulo deu de conselho a Timóteo e a Tito, dizendo que, ei, não se envolvam com discussões vãs, não se envolvam com situações de embate que não vão produzir nada para o meu povo de frutífero. Abandonem isso, aquilo que não for produtivo, aquilo que não glorificar o meu nome, aquilo que não, aleluia, de alguma maneira influenciar no meu reino. Não vale a pena a discussão, não vale a pena o embate. Talvez esse seja um pedido que você e eu devamos fazer para Deus para o ano que se aproxima. Falar com Deus dizendo: Senhor, me ajuda a não querer chegar às últimas consequências de uma discussão só para provar que eu estou certo, só para poder sair por cima. Me ensina a ter paz mesmo que o assunto não tenha sido resolvido. Me ensina a continuar caminhando mesmo que eu não consiga resolver coisas que para resolver vai ter muito desgaste, vai ter muita dor de cabeça. Eu quero dizer para você nessa noite que tem coisa que não tem que ser resolvida, tem coisa que tem que ser deixada para trás e você continuar caminhando. Tem discussão que não merece a sua atenção, aleluia. Tem embate que você não deve, aleluia, fazer e nem proporcionar a ninguém. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para isso, para dizer para você: deixa essa discussão de lado, deixa esse embate de lado, deixa esse enfrentamento de lado. O teu tempo é muito precioso para você gastar com coisas que não vão produzir nada de bom. Eu quero nessa noite declarar em nome de Jesus que você vai ter paz para continuar caminhando, mesmo que algo pareça ter sido mal resolvido. Você não vai dar mais ocasião para que o diabo tire a tua paz e a tua alegria. Quer discutir, discute sozinho. Quer brigar, briga sozinho. Quer ter embate, tem embate sozinho. Eu vou marchar, eu vou seguir em frente, eu vou viver o propósito de Deus na minha vida. Você pode me ajudar a pregar aqui? Diga para essa pessoa que está do teu lado aí: Deus vai te dar a maturidade de ter paz mesmo sem responder. Não, Gabriel, tem que botar para fora. A partir de hoje, sem botar para fora, você vai ter paz. Não, Gabriel, eu preciso, aleluia, colocar, eu preciso expressar. A partir de hoje Deus vai te dar maturidade para não falar um ai e continuar mantendo a paz no teu coração. Você recebe essa palavra nessa noite? Deus vai te dar domínio próprio a partir de hoje. Você não vai ter necessidade de embater e nem de discutir, porque você vai entender: eu não vou me desgastar e nem vou dar essa alegria para o diabo. Eu vou produzir para o reino, eu vou glorificar o nome do rei, eu vou fazer a minha parte. Que é isso que Jesus faz. Jesus, ele vai se posicionar, vai, mas tem uma hora que ele vai dizer: não vale a pena. E ele continua. Aí ele vai se retirar. E isso é maturidade. É saber que muitas vezes ganhar não é permanecer, ganhar é se retirar. Você ganha mais saindo do que ficando. Não é assim? E Jesus vai para as regiões de Tiro e Sidom. Segundo o texto, tanto o texto que lemos quanto o texto sinótico a esse que está em Marcos, Jesus, Juliana, queria passar despercebido. Ele está indo para as regiões de Tiro e Sidom, que fica fora de Israel, ou seja, ele está indo para uma região dos gentios, daqueles que não eram judeus. Ele está indo para a terra da Fenícia, que é administrativamente governada pela Síria, mas que tem ali uma cultura helênica, ou seja, uma cultura grega. Então é uma bagunça. A terra é fenícia, a administração é síria e a religião e a cultura é grega. E Jesus vai para lá por quê? Porque
ele quer imprimir o seu tempo, ele quer investir no seu tempo naquilo que vale a pena. O que? O discipulado dos 12, a preparação dos 12. Só que a vontade dele, humanamente falando, é que ele passe despercebido. É aquela pessoa que é famosa e vai para outro país e consegue andar na rua sem ser notado. É o que Jesus está fazendo. Só que, irmão, o texto diz que enquanto ele caminha com os 12, aparece do nada uma mulher. Uma mulher que ela não é nem um pouco contida. Uma mulher que vem gritando após ele: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está miseravelmente endemoniada. Olha para mim aqui, irmão. Jesus quer passar despercebido. Só que todo lugar que tem um adorador, quando Jesus passa, ele não passa desapercebido. Quando tem adorador no lugar, se Jesus passar, o adorador percebe. Quando tem alguém ligado em Deus, conectado em Deus, com intimidade com Deus, que tem, aleluia, a sua espiritualidade desenvolvida em Deus, ele tem a capacidade de perceber quando Jesus está no ambiente. E eu quero crer que tem nessa noite adorador que já percebeu que Jesus está no ambiente. Aleluia, porque quando ele está no ambiente, os adoradores se manifestam, né, irmão? Quando ele está no ambiente, os adoradores, aleluia, se manifestam no ambiente. E oxalá que você perceba que Jesus hoje está passando pela Betel, e que você tenha nessa noite a mesma reação que essa mulher. Viu que ele está aqui, não vou perder a oportunidade. Viu que ele está aqui, vou me manifestar para que ele saiba que se ninguém sabe que ele está aqui, que ninguém percebeu que ele está aqui, eu já sei que ele está aqui, e eu vou mostrar para ele que quando ele passa, se depender de mim, vai ter glória, vai ter aleluia, vai ter clamor, vai ter adoração, vai ter mão levantada, vai ter lágrima derramada. Por quê? Porque se tem adorador, o Senhor é glorificado, é exaltado e é reconhecido. Irmão, o verdadeiro adorador é aquele que só por saber que Jesus está no ambiente, ele entende que tem motivo para glorificar. Me permita falar com todo respeito, a igreja não é um cardápio. A programação da igreja não é um cardápio que você abre e vê o que você gosta, e você come o que você gosta, e o que você não gosta você descarta. Não. A igreja é a reunião dos santos. A igreja é o lugar onde todos nós nos juntamos e comungamos do mesmo propósito, que é adorar e glorificar a Deus. E se saber que Jesus está no ambiente não te motiva a glorificar e adorar, me permita dizer, eu vou ficar aqui 40 minutos, o pastor Antônio vai ficar aqui ministrando, o pastor Luciano, o ministério de louvor vai ficar aqui se matando de adorar, e não vai acontecer nada, porque as pessoas estão se motivando a partir dos homens. As pessoas estão se motivando a partir de um cartaz. As pessoas estão se motivando a partir do entretenimento. Deixa eu ver que hino vai cantar, aleluia, deixa eu ver qual é a palavra que vai ser pregada, deixa eu ver qual é o medley que vai ser feito, deixa eu ver se o baterista vai crescer ali, deixa eu ver se o tecladista vai colocar um efeito ali. E a partir disso, se o meu coração se mover, se as minhas emoções forem tocadas, aí eu dou glória, aí eu exalto, aleluia, eu adoro a Deus. Me permita, você não entendeu o que é adoração, você não entendeu a importância que tem Jesus no culto. Quando eu entendo a importância de Jesus no culto, aleluia, quando ele passa por aqui, eu não quero saber dos elementos terceirizados, eu só quero adorar a ele, glorificar a ele, bem diz, a ele. Você está entendendo o que Deus está falando?
Gabriel, por que você está pregando isso? Porque eu estou cansado de irmãos. E não entenda isso como algo particular, eu estou falando isso no geral. Eu estou cansado de ir a igrejas onde eu vejo os ministros se matando por um povo que não vê em Cristo a motivação para adorar. Eu estou vendo uma mulher aqui que só o fato dela saber que Jesus está ali, ela sai gritando que nem uma louca. Por quê? Porque é Ele que está ali, é Ele que está presente, é Ele, Kalamashuri Andaraia, que é a motivação dela. Jesus vai a 50 quilômetros de distância do lugar onde ele estava, que era Cafarnaum. Ele aparentemente passaria despercebido, mas tem uma mulher ali que sabe quem ele é. Ela grita, ela clama, ela adora. E ela já vem com um problema identificado de dentro de casa. Ela diz: a minha filha está endemoniada. Talvez dos detalhes mais importantes desse texto é saber que tem uma mulher que conseguiu espiritualmente identificar qual é o problema que ela tem dentro da casa dela. Ela vem, pastor Luciano, com a ideia: não é a minha filha o problema, é um demônio que está atormentando a minha filha. Olha que mulher com discernimento de espírito, irmão, de entender que ela não tem que brigar com a filha dela, porque o problema não é a filha dela, o problema é a ação do maligno na vida da filha dela. Porque muitas das vezes nós estamos brigando com carne e com sangue, quando na verdade há uma possessão demoníaca, há uma atuação maligna por trás que nós não estamos combatendo. A mulher sabe, o problema está no demônio que atormenta a minha filha. Ela vai até Jesus, mas o que me chama a atenção é como ela clama. Na verdade, o que ela clama? Ela diz: Jesus, filho de Davi. O termo filho de Davi aqui faz referência ao Messias. Só que essa mulher, eu disse para você, ela mora na Fenícia, um lugar que é administrado pela Síria, e ela é de religião grega. Por que é que ela chama Jesus de Senhor? Por que é que ela chama Jesus de filho de Davi? Por que é que ela reconhece Jesus como Deus? Porque dentro da religião dela, ela tinha todo um panteão de deuses. E nenhum desses panteões de deuses, nenhum desses deuses dentro desse panteão foram capazes de resolver o problema da filha dela. Me mostrando e te mostrando que muitas das vezes o Senhor vai ter que permitir que nós consultemos todos os nossos deuses e constatemos que nenhum deles pode fazer o que Jesus pode fazer. Eu sei que alguém vai olhar para mim e vai dizer assim: Gabriel, você está dentro de uma igreja evangélica, nós não temos Deus. É aí que mora o problema. Nós falamos dos espíritas, falamos dos católicos. Se houver algum aqui, não se ofenda com isso. Falamos de outras e muitas religiões, mas nós também temos os nossos deuses. Pastor Antônio falou aqui: a oração é o plano A. E se o plano A der errado, continue no plano A, porque para nós não existe plano B, só plano A. Só que nós fizemos do nosso dinheiro o nosso Deus. Nós fizemos dos nossos amigos o nosso Deus. Nós fizemos da nossa família o nosso Deus. Nós fizemos das nossas possibilidades o nosso Deus. Nós fizemos do nosso intelecto, nós fizemos dos nossos certificados que estão enquadrados na parede o nosso Deus.
E a gente começa a consultar tudo. Consultou o dinheiro, não pôde fazer nada. Consultou os amigos, não pôde fazer nada. Consultou a família não pôde fazer nada. Consultou, aleluia, o intelecto não pôde e não deu conta de fazer. Consultou todos os certificados, aleluia, de mestrado e doutorado, eles não puderam fazer. Aí a gente descobriu que dentre todo esse panteão de deuses, ninguém pode fazer. Nada pode fazer o que só Jesus pode fazer. E eu vim aqui nessa primeira quarta do último mês desse ano de 2025, para dizer para você nessa noite que Deus esperou todas as alternativas se esgotarem, para você entender que o que Ele faz, ninguém pode fazer. Para você entender que os teus recursos podem até ajudar, os teus recursos podem até te fazer chegar a um lugar, mas o que Deus pode fazer, ninguém na terra, aleluia, tem nem autorização para poder fazer. E eu quero declarar essa noite em nome de Jesus, que se em janeiro os teus recursos acabaram, se em fevereiro eles também acabaram, se em março, abril, maio e junho, o primeiro semestre nada deu certo, se no segundo semestre também nada deu certo, o Senhor esperou o dia 3 de dezembro para dizer para você: nada deu certo, para que você lembrasse que só eu tenho domínio, governo, poder para fazer todas as coisas. Você está entendendo essa palavra? Será que Deus ele tem que esperar todos os nossos recursos acabarem para que a gente lembre que só Ele pode fazer? Só Ele pode fazer. A palavra do Senhor nos diz que nele nós temos o sim e o amém. Ele tem um governo de todas as coisas. Eu estava hoje à tarde meditando, falando com Deus e confesso que tomado por uma certa ansiedade devido a uma circunstância que me cerca, que é algo que eu preciso que aconteça, mas que fugiu completamente do meu controle, fugiu completamente do meu alcance. E é nessa hora que, quando a gente não pode fazer mais nada, é que parece que Deus coloca a gente no nosso quadrado e lembra a gente: agora você não tem alternativa, ou confia ou confia. Irmão, eu creio que Deus ama esse cenário, o cenário que a gente não pode fazer nada. Deus ama colocar a gente nesse lugar, o lugar aonde a gente não tem para onde ir, porque você não tem mais o que fazer. Aí você faz o quê? Você ora e fala: Deus, o que eu podia fazer, eu fiz. Aí Deus olha para mim, para você e fala assim: agora você está onde eu quero. Você não está perdido, você não está esgotado de recursos, você está onde eu quero. Aonde, Gabriel? No lugar da dependência. Oh glória! Que lugar é esse, Gabriel? É o lugar que você solta o volante e fala para o Espírito Santo: Espírito Santo, eu vou sentar no banco do carona agora. Dirige. Oh glória! E nesse carro, não é um carro de autoescola que no banco do carona tem pedais também, não. Já viu aquela pessoa que dirige e quando viaja tem outro dirigindo e ele não consegue dormir, ela não consegue dormir porque não consegue confiar em quem está dirigindo? Quando a pessoa não sabe dirigir, ela dorme a viagem toda, mas quando ela aprende a dirigir, que ela parece que reconhece os riscos que uma estrada pode produzir, ela não consegue. Eu falo isso por experiência própria. Eu era criança, eu era adolescente, meu pai dirigia, eu ficava em paz. Depois que eu comecei a dirigir, eu passei a ter dificuldade para dormir. E aí quando acontece alguma coisa, você automaticamente pisa, não tem pedal ali, porque você está no banco do carona, você não está pisando em nada, mas é automático, é uma reação. Só que Deus está dizendo:
Vai dormir. Vai descansar. Porque está escrito no Salmo 125: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Os que confiam no Senhor são inabaláveis. Por quê? Porque colocou Deus no banco do motorista e foi dormir. É por isso que Davi fala no Salmo 3: eu deitei, eu dormi, eu acordei, porque a tua mão me sustentou. Ficar acordado não muda nada. Querer tomar conta da situação não muda nada. Então, já que eu não tenho o poder de mudar a situação, eu vou deixar na conta daquele que pode mudar o cenário, daquele que guerreia as minhas guerras e pleiteia as minhas causas. Aliás, está escrito na palavra do Senhor, aleluia: se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão, aleluia, guardam aqueles que estão, aleluia, com essa obrigatoriedade. Sabe o que é isso? É o salmista dizendo: se ele não fizer, ninguém faz. Se ele não operar, ninguém opera. Se ele não colocar, não nada acontece. Confia, confia, confia. Diga para essa pessoa que está do teu lado: confia e vai dormir. Alabaracha, confia e vai descansar. Nem que seja nos 45 do segundo tempo. Alabarachandara, nem que seja no dia 23. Aleluia, vai chegar às cestas básicas. Nem que seja no dia 31. Deus vai fazer um reboliço, porque o que é promessa para 2025 não vai ficar para o ano que vem. Não vai ficar. Você crê que o que é para esse ano é para esse ano? Eu vou falar de novo. Você crê que o que é para esse ano é para esse ano? E aleluia, então creia. Não vai ficar nada para o ano que vem. Não vai ter adiamento, não vai ter alteração de prazo. O que é para 2025, Deus vai mexer, Deus vai colocar, não, mas é para esse ano. Aleluia. Eu tenho uma notícia para você: Deus cumpre prazos. Eu estou à espera de uma promessa que é para esse ano, e eu estou crendo que até o dia 31 vai acontecer um rebuliço. Eu não sei se você está na mesma fé que eu, irmão, mas eu estou acreditando que Deus vai cumprir o prazo que Ele deu. Não fui eu que dei o prazo, foi Ele que deu. E quando Ele fala, Ele se responsabiliza. Aprenda uma coisa aqui, irmão: se você passar vergonha, a vergonha não é sua, é de Deus. Porque todo mundo vai dizer: disse que foi Deus, e não aconteceu. É Deus dizendo: eu não vou deixar meu nome sujar, eu não vou deixar meu nome cair em descrédito. A vergonha não é nossa, a vergonha vai para aquele que nos prometeu. Você entende essa palavra? Tem uma mulher no texto, ela está clamando porque todos os recursos de divindade do panteão da religião dela não puderam fazer nada. Ela clama, e sabe o que o texto diz? Jesus não responde. Jesus fica em silêncio. E esse é o primeiro estágio do processo que ela vive. E é nesse estágio que muita gente desanima. Qual, Gabriel? Quando clama e parece que está sendo ignorado por Deus. Não é assim, irmão? Ora, 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 e Deus não fala nada. Talvez alguém esteja vivendo esse momento aqui, que
você está clamando, está orando, está pedindo, está fazendo propósito, subindo, descendo um monte, fazendo campanha, está aqui toda quarta, está aqui no domingo, está falando com Deus, está acordando de madrugada, está fazendo jejum, e parece que o céu está em silêncio. E o que acontece nesse momento? Muita gente para de clamar. Aí eu lembro da parábola que Jesus conta em Lucas capítulo 18, de uma mulher viúva que faz uma petição a um juiz iníquo, que a Bíblia diz que não teme nem aos homens e nem a Deus. E o texto diz que essa parábola tem por objetivo de Jesus nos mostrar o dever de orar sempre e nunca desfalecer. O texto diz que ela pede tanto, que o juiz fala: eu vou atender ela por causa da perseverança dela. Posso te dar um conselho de Deus? Só pare de orar quando Deus responder, mesmo que seja Ele dizendo não. Mas só pare de orar quando Deus falar. Não seja o tipo de pessoa que seja vencida pelo silêncio de Deus. Eu vou clamar até Ele falar. Eu vou orar até Ele responder. Eu vou buscar até Ele aparecer. Oh glória, o silêncio de Deus não vai me vencer. Porque tem hora que Deus só está provando, irmão, e observando até onde a gente vai. Porque tem gente que faz o propósito de 21 dias, chegou no quarto, no quinto dia não aconteceu nada, acaba o propósito. Tem gente que bota uma meta de buscar a Deus, fazer um propósito com Deus, fazer uma campanha, não aconteceu nada nos primeiros dias, acaba. Aí acaba, às vezes a campanha não acontece nada, a pessoa desiste, ela escanteia daquilo. Só que o que o texto me mostra é que essa mulher está sendo aparentemente ignorada por Jesus, mas ela não para. Só que nós estamos sendo vencidos e estamos nos conformando sem que Deus responda. Ela clama, não ouve nada. O que ela faz? Clama mais uma vez. Aí os discípulos vão até Jesus e falam: Senhor, responde ela logo, fala com ela logo, porque ela está vindo que nem uma doida gritando atrás da gente. Aí ela passa pelo segundo estágio, porque Jesus responde para os discípulos: eu não tenho nada com ela. Eu não vim para ela, eu vim para cá, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. No primeiro estágio, ela clama e Jesus não responde. No segundo estágio, alguém clama por ela e o que acontece? Jesus não responde. É aquela hora que a gente chega num desespero tão grande, irmão, que a gente começa a procurar os gurus gospel. Conhece? A gente vai para aquela irmã que Deus revela tudo para ela. A gente vai para aquele pregador e para aquele pastor que revela até o CPF. A gente passa a assistir as lives e começa a seguir no Instagram, no YouTube, aqueles profetas, aquelas profetisas que dizem que Deus revela e fala tudo, fala isso, fala aquilo. E muitos parecem mais feiticeiros gospels do que profetas de Deus. Aí a gente chega no final do culto e nada contra. Se você pedir para mim orar, eu vou orar por você com maior alegria. Mas as pessoas já vêm, aleluia, pedindo oração, mas não quer oração, quer uma revelação dentro da oração. Aí sabe qual é o pior de tudo? É que gente que não tem palavra de Deus na boca começa a falar coisa que Deus não mandou. E a gente vai sofrendo porque dá ouvido a coisas que não vêm de Deus, mas é aquilo que a gente quer ouvir. E a gente vai se enganando. A gente vai se enganando. A gente vai se enganando, sendo que Deus está dizendo: ei, não é hora de eu falar, é hora de você clamar. E eu não vou responder nem a você e nem quem vier o seu nome, porque você precisa passar por esse processo. Jesus vai ignorar ela, vai ignorar quem clama por ela, quando ele entra numa casa para se reunir com os discípulos e ali sabatiná-los, e ali ensiná-los, e ali dedicar tempo ao discipulado deles. O que a mulher faz? Ela entra na casa.
A perseverança dessa mulher é extraordinária. Ela entra e fala: Senhor, socorre. Mas eu queria que você tivesse sua atenção chamada para o texto, porque o que o texto me diz, versículo 25: então chegou ela e adorou. Ela falou: clamando não deu certo, pedindo alguém para clamar não deu certo, vou mudar a estratégia. Vai fazer o quê? Ao invés de clamar, eu vou adorar. Ela não deixou de pedir, ela só resolveu pedir como? Adorando. Oh, coisa boa, irmão, é eu entender que quando eu adoro, eu acho isso lindo. Porque o poder... Você pode me ajudar, meu amigo, por favor? Isso, rapidinho. Deus nos deu duas armas de comunicação. Fica aí, por favor, isso: a oração e a adoração. Imagine que ali está Deus, e que eu aqui represento tanto a mim, Gabriel, quanto a você. Enquanto ela clamava, a oração, ela tem o poder extraordinário de nos tirar da terra e de nos levar até a Deus. Quem ora sabe do que eu estou falando, lembra? Tem momento que a gente está orando ali, está tão envolvido na oração que a gente esquece a hora, esquece onde está, começa a chorar. Se estiver no trabalho, se estiver na rua, aleluia, tem que até se controlar. Por quê? Porque a oração nos envolve a ponto de nos tirar da onde nós estamos e nos levar aonde Deus está. Agora, se a oração me leva até a Deus, a adoração tem um efeito contrário. Qual, Gabriel? Se quando eu oro, eu vou até a Deus, quando eu adoro, Deus vem até mim. Você está entendendo isso? É por isso que quando o ministério de louvor vier aqui adorar, não fique de boca fechada. É por isso que quando os cantores da casa ou de fora vierem adorar, não fique calado. É por isso que quando você tiver oportunidade, coloca um som bem alto mesmo naquela casa, coloca um som bem alto mesmo dentro daquele carro, aleluia. Pega o fone de ouvido dentro desse BRT, dentro, aleluia, desse ônibus, dessa van, coloca no ouvido e não tenha vergonha. Sabe por quê? Você orou, foi até Deus, não mudou nada. Fala: Senhor, já que eu indo aí nada mudou, eu vou te trazer para cá agora. Sabe o que Deus está dizendo? Se você me adorar, eu não vou te trazer para perto de mim. Se você me adorar, sou eu que vou até aí. Sou eu que vou até você. Porque a adoração tem o poder de mudar o ambiente que eu estou. A adoração tem o poder de influenciar o ambiente. Está vendo aqueles ar-condicionados ali? Aqueles ar-condicionados são tão poderosos que o ambiente aqui pode estar em 29, 28, 27 graus. Mas quando aqueles ar eles são ligados, o ambiente abaixa para 23, 22, 21, 20. Por quê? Porque o ar-condicionado tem poder de influenciar o ambiente. Assim é o adorador. Quando ele adora a Deus, ele traz Deus para a terra, influencia o ambiente que está à sua volta e muda o ambiente que está à sua volta. Talvez eu digo isso, se você começar a adorar e glorificar o nome do Senhor, esse peso que quis se instaurar aqui hoje, ele quebra, ele despedace, e a presença de Deus comece a se manifestar no nosso meio. Você já clamou, você já orou, você já foi até Ele. Agora você pode fazer diferente, dizendo: Senhor, eu já fui até a eternidade. Agora desce, agora desce, agora desce. Ela adora e ela fala:
Senhor, socorre-me. E Jesus diz para ela: eu não posso tirar o pão da mesa dos filhos e dar aos cachorrinhos. Se aquela mulher fosse sanguínea, ela ia mostrar a Jesus quem era o cachorrinho. Mas como ela estava quebrantada, ela falou: eu sei, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem na mesa do teu Senhor. Sabe o que ela estava dizendo para Jesus? Senhor, eu sei que uma migalha da tua mesa tem tanto poder, que se cair um pedacinho de pão, eu volto para casa com o meu milagre. Jesus olhou para aquela mulher, tomou um susto e falou: nem em Israel eu vi tanta fé como a tua. Jesus olha para ela e fala assim: vai em paz, você não vai comer migalha, eu estou te dando o pão dos filhos. Pode ir para casa, tua filha está livre. Como é que o Lohan cantou aqui mesmo? Tem lugar na mesa. Meu irmão, se uma migalha daquele pão resolveria o problema, imagina uma fatia daquele pão. Isso aqui é só para quem é espiritual, irmão. Quem é carnal não entende esse negócio, não. O Senhor está dizendo: a nossa fé nos tira do lugar dos cachorrinhos e nos coloca na mesa. Eu não creio que nesse dia 3 de dezembro alguém vai sair daqui comendo migalha. Não tem migalha aqui hoje, não. Tem pão. Tem pão. E quando você comer desse pão, oh glória, é você se alimentando aqui e alguma coisa acontecendo lá. Você lembra o que Deus falou na boca de Jeremias? Acaso não sou eu Deus de perto e Deus de longe? Talvez o pão que você veio buscar aqui não seja nem para você, mas o Senhor está dizendo: enquanto eu te alimento aqui, tem demônios batendo asas para bem distante da tua casa, para bem distante do teu casamento, da tua família, da tua empresa. Tem demônios batendo asas para bem longe daquele prédio, para bem longe daquela sala. É o Senhor dizendo: você comendo pão aqui na quarta, e na quinta-feira você chegando no teu trabalho e vendo que o reboliço de Deus aconteceu e a mão de Deus se manifestou. É você sentando na aleluia, na mesa de Deus aqui na Betel na quarta, e chegando em casa e já vendo a mão de Deus se manifestar naquele lugar. Eu quero profetizar nessa noite que o pão não é só para se alimentar, o pão é o sinal de Deus que tem algo acontecendo nesse exato momento. Levante a sua mão direita. 9h28, 20 segundos. Eu profetizo: você come aqui, Deus age lá. Você come aqui, Deus opera lá. Você se alimenta aqui, Deus cura lá. Você se alimenta aqui, Deus visita lá. Você come aqui, o diabo tira a mão de lá. Você adora aqui e o céu libera lá. Aproveita que a tua mão está levantada e dá um glória do tamanho da tua vitória. Você pode ficar de pé comigo. Aleluia. Tem pão na casa, e não é pão para os cachorrinhos, é pão para os filhos. É pão para os filhos. Eu prego para os filhos nessa noite. Eu prego para os filhos aqui hoje. Deus está dizendo:
Você veio ao lugar certo. Estou feliz, irmão. Um mês atípico, como o pastor Antônio falou aqui, a casa está praticamente cheia. Você entendeu aonde você guerreia suas guerras. O Senhor está dizendo: persevera, vai até o fim, continua clamando. Vai acontecer alguma coisa por esses dias. Vai acontecer alguma coisa por esses dias. Onde Kamanarabara. Vai, em nome de Jesus, vai acontecer alguma coisa por esses dias. Deus vai mexer em algum lugar. Vai acontecer alguma coisa por esses dias. Vai acontecer alguma coisa por esses dias. Deus vai, aleluia, estender a mão dele na direção de algum lugar. Vai acontecer alguma coisa por esses dias. Você crê nessa palavra? Aleluia, vai acontecer o movimento de Deus do céu para a terra. Oh, aleluia, não haverá frustração. Vai acontecer alguma coisa. Alguém já está entendendo o que o Senhor está falando. Aleluia, você não veio do lugar onde as pessoas brincam com aquilo que é sério, não. Você está diante do altar do Deus Todo-Poderoso. E ainda há profeta em Israel, ainda há Deus em Israel. Vai acontecer alguma coisa. Estou pregando para alguém? Tem alguém aqui vivendo a urgência de Deus? Tem alguém aqui precisando viver a intervenção divina? Se essa palavra é para você, eu queria que você viesse aqui, porque eu quero orar por você. Se você precisa de uma intervenção divina antes que esse ano acabe, sai do seu lugar e vem aqui, nós vamos orar. Oh, vai acontecer alguma coisa. Oh, isso. Venha crendo. Lugar de chorar é no altar de Deus. Eu aprendo com Ana que lugar de chorar é na presença de Deus. Oh, alguma coisa vai acontecer por esses dias. Eu já me coloco aqui na frente também. Jesus, Tu és o Deus de obras completas. Tu és o Deus de surpresas. Transforma essas lágrimas em alegria. Senhor, transforma essa dor em cura. Transforma esse vento contrário em vento favorável. Senhor, eu levanto a minha voz em oração por pessoas que entenderam, ó Pai, que uma palavra liberada do altar não é apenas uma palavra, é um decreto do céu. Senhor, eu quero te pedir nessa noite que todos os decretos do maligno sejam invalidados. Senhor, em nome de Jesus, que todas as palavras que foram lançadas até antes desse culto, elas caiam por terra agora, em nome de Jesus. Que haja um silêncio no inferno agora. Que os dardos inflamáveis
forças do maligno se apaguem e caem no chão a partir de agora. Senhor, que os ataques do diabo percam a força agora, em nome de Jesus. Porque para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Eu quero te pedir nessa noite, Senhor, envia uma milícia de anjos do céu para a terra agora, que esses anjos tenham espadas, que esses anjos tenham armas de guerra, que esses anjos estejam prontos para a batalha, e que esses anjos comecem a guerrear agora a favor dos teus filhos. Entrem no campo de batalha agora e destruam todas as obras do diabo, para que haja testemunho, para que haja testemunho, para que haja testemunho que só o Senhor é Deus. Para que todos saibam, vejam e juntamente compreendam que foi a mão do Senhor que fez isto. Que tenha o teu selo, que tenha a tua digital, que todos possam testemunhar, só Deus poderia fazer isso. Eu declaro nessa noite sobre os teus filhos e filhas o haja do Senhor, o haja do Senhor. O haja do Senhor no invisível, o haja do Senhor no espaço vazio, o haja do Senhor no nada, e que aquilo que não exista passe a existir pela força da sua palavra. Eu declaro sobre a tua igreja hoje que aqui tem pão e lá terá milagre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você pode confirmar dizendo amém? Você pode dar um glória a Deus aí? Aplauda o nome do Senhor. Volte ao seu lugar. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, que você possa perseverar em clamar até que o Senhor responda, até que o Senhor fale, e você sairá de posse de vitória. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.